Curitiba tá no epicentro da maior história de tesouros e piratas do mundo, cara. E agora aconteceu uma coisa extraordinária, foi um mês atrás. Um sargento da Marinha do Rio de Janeiro. Olha, agora sim, ó, ali, dá pra ver. Cara, você vê um quartzo rosa, né, que é a câmera pegando. Um quartzo rosa, um citrino amarelo, um topázio azul, uma turquesa e uma ametista. ele é pesquisador, ele faz parte também hoje do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. E hoje eu sou o membro mais jovem do Instituto Histórico e Geográfico. É a entidade acadêmica mais antiga do estado. E eu me apaixonei pela parte de jornalismo investigativo. Nessa parte investigativa que eu comecei a ficar sabendo dessas histórias misteriosas, essas lendas urbanas que tinham aqui na cidade de Curitiba. Onde tem fumaça, tem fogo. E a turma falava que tinha um túneis na igreja matriz na Tiradentes, conectando outras igrejas. Ali no Largo da Ordem, aqueles prédios históricos ali, aqueles casarões antigos, também existia a lenda dos túneis subterrâneos. E foi isso que começou a me levar. E eu mandava os jornalistas irem perguntar por Dom Pedro Fedalto no início e falava assim, perguntem para ele se ele nega ou não a existência de túneis na igreja matriz. E as respostas dele eram bem interessantes. Ele falava bem assim, olha, eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Mas são lendas, mas tá falando, né? E até um dia eu lembro que foi uma coisa bem interessante. Foi em 2005 que o boato era que embaixo do restaurante do Clube Alemão Concórdia tinha essa passagem secreta. E daí aconteceu uma coincidência do destino. Quando veio o garçom lá, ele falou, ó, chamei o cozinheiro-chefe ali. Cara, quando veio o cozinheiro-chefe, era um amigo meu de infância. Eu falei, Gustavo, é real essa história que aqui embaixo tem um túnel? Ele falou, é verdade. Deu, não. E ali eu fiquei vendo, eu falei, caramba, então é verdade essa história dos túneis subterrâneos. E isso me atiçou, e daí eu comecei a fazer uma pesquisa mais aprofundada na biblioteca pública, na Casa da Memória, atrás de documentos antigos que falassem desses túneis. E eu fui esbarrar numa história que tinham túneis numa região mais afastada do centro da cidade, ali no bairro das Mercês, com Vista Alegre, que era o antigo Bosque Gutierrez. E eles falavam que tinham túneis lá, que os moradores brincaram nesses túneis, nessa região mais afastada, e existia uma lenda de que um pirata havia escondido um tesouro nesses túneis, nessa região mais afastada do centro da cidade, o pirata Zulmiro. E eu falava, cara, pirata Zulmiro. E qual que era a lenda? Era um pirata inglês com esse nome bizarro de Zulmiro, que havia vindo se esconder em Curitiba aqui no século XIX e havia vindo esconder o tesouro dele dentro desses túneis. Eu achava, no fundo, eu falava, cara, esse cara viajou na maionese. Ele tá falando de tesouro pirata no oceano. Pirata em Curitiba. Em Curitiba, então... com esse nome Zulmiro. E daí, cara, eu comecei a vasculhar e eu achava legal. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou resgatar essa história para as crianças. Porque eu falei, mesmo que seja uma fantasia, eu não acreditava, mas eu achava legal. E a lenda que a gente tinha aqui em Curitiba era que o pirata Zulmiro era um oficial da Marinha Britânica, que deserdou da Marinha Britânica, dele se juntou com a companheira dele, a cigana Hortência, daí eles vieram aqui para o Sul Atlântico Sul, esconderam uma parte do tesouro nessa ilha da Trindade, que é uma ilha no meio do Oceano Atlântico. E aqui eles aportaram em Paranaguá, subiram a serra, vieram até Curitiba e esconderam a maior parte do tesouro deles dentro desses túneis subterrâneos. Era a lenda que tinha, tanto que eles chamavam até de túneis do pirata Zulmiro. E eu resolvi resgatar essa história para as crianças. E eu escrevi um livro infanto-juvenil, As Aventuras do Pirata Zulmiro, contando essa lenda do pirata, ser um oficial da Marinha, a cigana Hortência. E quando estava ficando pronto, ele já tinha pronto todos os desenhos, eu escrevi todos os textos. Foi uma descoberta em 2016 muito legal aconteceu. Um pesquisador de São Paulo, que é o Sancler Zonta Júnior, ele veio a encontrar, pesquisando no banco de dados da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, a Hemeroteca Digital, ele encontrou cartas que foram publicadas em 1896 no Jornal do Brasil do Rio de Janeiro por um cidadão inglês que alegava que ficou amigo do pirata Zulmiro em Curitiba. Eu falei, cara, que cartas são essas? Fui em busca das cartas e elas contavam uma história inacreditável. Esse cara que escreveu essas cartas era um imigrante inglês chamado Edward Young. E ele resolveu emigrar para o sul do Brasil aqui para tentar fazer fortuna. Ele era um gurizão, tinha 20 anos de idade, o Edward. Existia uma parada de tropeiros que era conhecida como a Casa do Burro Brabo. E quando ele comenta com o dono da casa que ele era inglês, que ele estava encantado com Curitiba, o dono da casa fala para ele, mas você sabia que aqui em Curitiba mora um velho inglês escondido no meio do mato? E encontra o casebre do velho do mato, um casebre pequenininho, bate na porta, sai um senhor de 80 anos. E blá blá blá, falando inglês perfeito com ele, e ele fica curioso, ele fica amigo desse velho. E daí passa-se um ano dessa amizade, o Edward fala pro velho, recebi uma carta do meu pai e tô voltando pra Inglaterra. E daí o velho fala, então Edward, eu vou contar toda a minha história pra você, mas você vai jurar pra mim que enquanto eu for vivo, não vai contar pra ninguém essa história. E daí o velho começa a contar, e olha a história que o velho conta. Que ele nasceu na cidade de Cork,
que era o sul da Irlanda, parte do Reino Unido. Os pais dele eram muito ricos, donos de várias propriedades, e por ser de uma família nobre, ele foi enviado para estudar nessa escola inglesa de Eton College. Até os filhos do rei Charles, agora, os príncipes Harry e William, estudaram em Eton College, uma escola só para príncipe. E o velho fala que depois que ele ficou nessa escola de Eton College, ele entrou para a Academia Naval e se tornou um oficial da Marinha Britânica aos 25 anos de idade. Só que ele era muito orgulhoso, porque ele era de família nobre e tudo, e ele estava nas Ilhas Bermuda, no Mar do Caribe, ele tem um desentendimento com outro oficial superior e briga com esse outro oficial, e sem querer nessa briga ele mata o cara por acidente. Sabia que ia pegar um processo de corte marcial, possivelmente ia ser enforcado porque matou um outro oficial. Ele deserda e ele vai ao porto da Flórida e ele toma uma atitude desastrosa e entra como imediato no navio negreiro. E nessa época, pessoal, 1823, 24, o tráfico de escravos andava de mãos dadas com a pirataria. E ele fala que 8 meses depois desse contato com o tráfico de escravos, ele faz um motim, matam o capitão do navio, matam metade da tripulação que era a favor do capitão, e ele resolve abraçar a pirataria. Ele abandona o nome verdadeiro, adota esse nome de guerra de Zulmiro, e o detalhe, ele começa a falar que era um pirata grego. E vem para o Atlântico Sul praticar a pirataria aqui. E aqui no Atlântico Sul, ele faz um pacto com outros 2 capitães piratas. Um pirata espanhol chamado José Sancho e um pirata russo, que ele não sabia o nome verdadeiro, mas eles apelidaram o pirata de Zarolho, porque era um pirata que havia levado um golpe de espada na cara e ficado cego de um olho com uma grande cicatriz. E os 3 piratas escolheram uma ilha no meio do Oceano Atlântico, a Ilha da Trindade, para ocultar o tesouro deles, para ser o banco pirata deles. Deus Zulmiro fala, José Sancho, a marinha espanhola, afundou o navio, dele matou. E o Zarolho foi capturado com o bando dele e foi levado para Cuba, para Havana, e todo o bando foi torturado e enforcado, e o Zarolho morreu também. E ele era o último pirata. E ele fala que ele foi capturado por um navio de guerra inglês, e um dos oficiais de bordo do navio de guerra inglês, chamado Henry Capel, era colega dele do tempo da Academia Naval. E quando ele contou, o cara reconheceu ele, o cara não quis enforcar o amigo que se tornou um pirata, né? Não quis ser o carrasco. O que esse Henry Capel fez? Manobrou aqui no sul do Brasil com a condição que o Zulmiro, ele ia simular a fuga do Zulmiro, o Zulmiro fosse para dentro do continente e nunca mais voltasse a ser um pirata. E ele procedeu assim. Inclusive, até ele entregou 50 livros para o Zulmiro não morrer de fome, deu 4 livros que tinha ali na biblioteca para o Zulmiro ter o que ler, e diz que 9 dias depois dessa fuga simulada, o Zulmiro subiu a serra e chegou em Curitiba, isso em 1828, 29. Peraí, você descobriu, conta pra nós como que funciona isso. Olha só que interessante. É um documento. É um documento. Ele encontrou a certidão de casamento do pirata em 4 de fevereiro de 1829. Nós avançamos 16 anos, vamos para o ano de 1896. O Edward está lá no Rio de Janeiro, casado, com 4 filhos. Havia esquecido a história do pirata. Até ele pensava, cara, conheci um velho maluco lá em Curitiba que me contou uma história bizarra, me deu um roteiro do tesouro. Ele achava que era uma fantasia. Quando ele viu uma reportagem em um jornal do Rio de Janeiro, o Gazeta de Notícias, de 30 de março de 1896, falando de expedições da Inglaterra para a Ilha da Trindade, em busca de um tesouro pirata que estava oculto ali na baía sudoeste da ilha, de um pirata russo que tinha uma grande cicatriz no rosto, que o bando desse pirata foi capturado pelos espanhóis e levado para Havana, o bando foi enforcado, mas esse pirata fugiu. E daí quando o Edward leu essa reportagem, na hora ele se lembrou da história do Zulmiro, ele falou, caramba, esse é o pirata Zarolho que o Zulmiro falou. O que ele fez em 1896? Ele manda um telegrama para Curitiba e pergunta, cadê o velho inglês que morava no meio do mato? E falam pra ele, o velho morreu há 6 ou 7 anos atrás. Nossa! Daí ele, cara, eu tô com o roteiro do tesouro. Ele tem a ideia de escrever cartas ao Jornal do Brasil, contando essa história. Aí ele toma o cuidado de não escrever o nome dele, ele bota as iniciais J.F. Bastos, ele oculta dados, fala que encontrou o pirata no norte do Paraná, não fala Curitiba. E no final da última carta ele fala que ele tá com o roteiro do tesouro, que ele quer parceiros para montar uma expedição para ir para a Ilha da Trindade. E 1 mês após ele escrever essa última carta, ladrões tentam entrar na casa dele para roubar o roteiro do tesouro e na confusão dão um tiro nele e matam Edward, ele morre assassinado. E os ladrões não encontram o roteiro do tesouro. 14 anos depois, em 1910, o sobrinho do Edward, mexendo no baú do tio que foi assassinado, encontra o roteiro do tesouro. Caramba! Parece coisa de cinema, né? Traduzem o roteiro do tesouro e fazem a primeira expedição brasileira para a Ilha da Trindade, com o roteiro do tesouro. Só que, cara, a Ilha da Trindade é super difícil de aportar, uma ilha inóspita, os caras sofrem, não tinham recursos, é uma ilha que está ali 1.200 km da costa, super difícil. Eles fazem 4 expedições brasileiras, a última em 1911, e não conseguem encontrar o tesouro. Daí nós avançamos mais uns 10 anos para o ano de 1926.
ocorre uma expedição dos Estados Unidos para a Ilha da Trindade. O Museu de História Natural de Cleveland, ali, Ohio, faz uma expedição em busca do tesouro. Só que os caras também não conseguem encontrar nada. Começa a voltar de volta essa história lá no jornal A Noite do Rio de Janeiro. E é legal que os jornalistas, eles entrevistam esse sobrinho do Edward. E ele conta toda a história pro jornal e entrega o roteiro do tesouro. E é publicado na íntegra no jornal o roteiro do tesouro. Tem esses roteiro, documentos aí? Tem esses documentos, tudo certinho. Eu consegui esses documentos. Sério? O mapa verdadeiro do tesouro. Vai mostrar aqui o mapa. Aqui vai aparecer na nossa tela. É esse aí, então, ó. Tá ali, ó. Aí, ó. Esse aí. Esse, pessoal, é um mapa verdadeiro do tesouro. E olha um detalhe interessante. Capivara, é um né? único, capivara, então. até Eu acho que ele zoou. Caraca! E um detalhe, no canto direito superior do mapa, tá ali escrita a palavra Trindade, e tem as iniciais ZZJS. Zulmiro, Zarolho e José Sancho. E daí o que acontece? Saiu ali na Segunda Guerra Mundial, a história, né, não correu adiante, não aconteceu nada, e daí eu resolvi resgatar essa história ali no livro Infanto Juvenil. E daí eu fui mostrar pro diretor do Museu Paranaense, isso em 2017. E eu dei uma palestra lá, até eles, foi uma coisa assim, eles brincaram, Marcos é um meio charlatão, Marcos tá inventando essa história. E realmente, fazendo um parênteses, pessoal, falar em tesouro pirata em pleno século XXI, tesouro, é muito fora da casinha, que nem falar em disco voador. Isso, ao mesmo tempo, mexeu com meus brios, né? Não. Então eu vou escrever um novo livro para contar essa história, porque num livro era mais fácil de ler. E daí eu lembro que as cartas do Edward Young, quando ele escreveu em 1896, eram mais próximo da verdade. E perguntou, cadê o velho inglês que morava no meio do mato? E falaram para ele, o velho morreu há 6 ou 7 anos atrás. Então 1896... 6 ou 7 anos dava as datas de 1889 e 1890. E o Zulmiro comentou com ele que em 1880 o Zulmiro iria fazer 82 anos e havia nascido nessa cidade de Cork e havia estudado em Eton College. E eu fui em cima de todos os cemitérios de Curitiba. E de forma coincidente, o cemitério mais antigo da cidade, o São Francisco de Paula, eles digitalizaram um livro de registros de mortos. E me deram um livro. E eu não sabia o nome do velho. Eu falei, cara, tô procurando um velho do mato, né? Sim. E eu, nome por nome, vasculhando. Quando eu chego na página 31 do livro, eu localizo. João Francisco Inglês, morto com 90 anos, o único inglês do cemitério. Aonde que esse João Francisco morava? Comecei a vasculhar nos jornais de Curitiba antigo, descobri que ele morava no Pilarzinho, na região vizinha aos túneis subterrâneos. Será que o nome dele, João Francisco, seria o nome verdadeiro dele em inglês, que seria John Francis a tradução? Se ele nasceu em 1798, ele teria que ter entrado em Eton College no ano de 1811. Fui em cima de Eton College. Eu pensei isso. E eu falei, cara, preciso da lista de alunos de 1811. E eles mandaram para mim, e eu abri a lista de alunos, e eu ali procurando um John Francis ou um John Francis que nasceu em Cork. Cara, no final da lista eu encontro um Francis que nasceu em Cork, o Francis Hodder. E até o registro dele tinha um ponto de interrogação e de forma tosca, morto há muito tempo. Eu fui ver se a família Hodder é riquíssima, dona do sul da Irlanda inteiro. Será que essa família Hodder tinha ligação com a Marinha Real Inglesa? Peguei os livros do Almirantado Britânico. Cara, encontrei 7 membros da família Hodder, todos primos e irmãos do Francis, tudo como oficial da Marinha Real Inglesa. Eles manejaram para pagar todos os registros do Francis. Então não encontrou o registro de nascimento dele, nada, mas não apagaram o registro da escola inglesa, que eles não conseguiram, que deixaram a ponta solta. Cara, por como ele desertou, tipo, é algo vergonhoso. Negra. Cara, a ovelha negra, eles manjaram tudo. Até foi uma coisa interessante que ocorreu. Eu entrei em contato com o departamento de arquivo público dessa cidade de Cork, contei a história, tudo e tal. E o cara falou, Marcos, eu vou vasculhar esse John Francis Hodder, esse cara. E daí ele foi vasculhar, passou um mês, ele mandou um e-mail pra mim, Marcos, tem algo esquisito, esse cara é um fantasma. Eles apagaram os registros que tiveram aqui. E bem as folhas que tinham que ter, parece que arrancaram as folhas nos arquivos lá. Eu achei interessante que o livro o Peter Pan, foi escrito em 1904 pelo James Matthew Barrie, ele traz a figura do Capitão Gancho. E ele fala no livro que o Capitão Gancho estudou em Eton College. E eu achava interessante, eu falei, cara, isso daí eu acho que a ficção imita a realidade, porque o Zulmiro estudou em Eton College. O Alexandre Dumas, quando ele foi escrever o livro Conde do Monte Cristo, que ele criou a ilha de Monte Cristo, ele se inspirou nessa história do tesouro escondido na Ilha da Trindade. E até mais próximo da gente, tem um filme da década de 80, o Goonies, que tem o pirata Willy Caolho do Mapa do Tesouro, é a história do pirata Zarolho. O Zarolho. Então, todas as referências, Conde do Monte Cristo, Ilha do Tesouro, Peter Pan, Goonies, o Zulmiro era o líder do bando. Curitiba tá no epicentro da maior história de tesouros e piratas do mundo, cara. Mas ao mesmo tempo nós começamos a gravar um documentário dessa história. E começaram a sair reportagens. E saiu uma reportagem no UOL. E a UOL é legal porque tem um alcance brasileiro, né? Brasil nacional inteiro tá ali.
E foi muito legal que 2 dias depois dessa reportagem da UOL, eu recebo um contato de uma bisneta do Edward Young. A Carla Young. Marcos, meu bisavô conheceu o pirata, tal. E eles, Marcos, essa história sempre teve na família um tabu, ele foi assassinado mesmo, tal. E daí esse pesquisador de Joinville, o professor Rafael José Nogueira, vasculhando, baseado nas minhas pesquisas, ele falou, Marcos, eu comecei a vasculhar os livros da Igreja Matriz e encontrei a certidão de óbito religioso do pirata, que estava ali, João Francisco Inglês, 90 anos, da Inglaterra, viúvo de Rita de Tal. E ele falou bem assim para mim, Marcos, Rita de Tal, quando não tinha sobrenome, tinha chance de ser escravo. Tem conexão com o escravo essa história? Eu falei, cara, tem. O pirata disse que logo após chegar em Curitiba, ele roubou uma escrava para ele. Daí ele começou a vasculhar e ele encontrou a certidão de casamento do pirata Zumiro em 4 de fevereiro de 1829. E na certidão, o Zumiro, ele foge o nome dos pais. Ele bota lá, João Francisco Inglês da Inglaterra, pai João Francisco e mãe Maria Francisca. Tá forjando. E ele bota lá, casado com Rita Maria, pai Antônio Maria e mãe Ana Maria com 2 N's. E o cônsul falou, Marcos, Ana com 2 N's é nome inglês. Ele forjou. E daí, uma grande repórter amiga minha do jornal Tribuna, Gisele Ulbricht, ela falou, Marcos, eu vou botar aqui no corpo da matéria. Você tem um sobrenome em inglês? Entre em contato com a gente que nós botamos você em contato com o pesquisador. 2 dias depois ela me liga, Marcos, tem um cara chamado Adriano em inglês que quer falar contigo. Deu, não. O sobrenome era em inglês? Inglês com Z mesmo. Daí eu liguei para esse Adriano em inglês e falei, Adriano, ele falou, Marcos, eu fiquei sabendo dos filhos do pirata e meu bisavô se chama Joaquim Inglês. Opa, era um dos filhos do pirata. Ele falou, e minha tia lá em Campo Mourão tem mais informações dessa história, ligue para ela. E eu peguei de noite, ele me deu contato, liguei para dona Isaíra. E antes de começar a conversa, eu falei, dona Isaíra, a senhora já viu alguma coisa sobre pirata, tesouro? Ela, não, Marcos, não conheço nada disso daí. Eu falei, me conte, que o Adriano falou que o Joaquim é bisavô de vocês. Você tem alguma informação do pai do Joaquim? Ela, sim, olha que eu sei, Marcos, que eu escutava muito das minhas tias, tudo, que o pai do Joaquim matou alguém por acidente na Marinha Real, fugiu para não ser enforcado, fugiu no navio negreiro, veio aportar no Paraná, subiu a serra e aqui ele adotou o sobrenome inglês e não verdadeiro. Eu falei, dona Isaíra, é a mesma história que o pirata contou pro Edward, vocês são tataranetos do pirata Zumiro. E agora aconteceu uma coisa extraordinária, foi um mês atrás. Um sargento da Marinha do Rio de Janeiro, Marcos, eu tava aqui xeretando a internet, vendo as reportagens, encontrei por acaso. E ele encontrou e ele desconhecia. Ele falou, Marcos, eu desconhecia essa história do Tesouro Pirata. E a minha base aqui em Niterói é a base, ele é sargento da Marinha, é a base que faz a logística da Ilha da Trindade. Ele me contou uma história incrível. Ele falou, Marcos, vou te contar uma história. Mas e claro, por favor, não revela meu nome, peço sigilo. Ele falou que no ano de 2004, uns marinheiros da base dele foram para a Ilha da Trindade e um deles levou de forma escondida um detector de metais. Só que era proibido, que até ele era crime federal. E disse que esse cara passou no meio da ilha o detector e encontrou joias quebradas com pedras preciosas. E o cara trouxe as joias essas joias quebradas para o continente. Ele tirou as pedras preciosas, derreteu o ouro e esse sargento havia comprado algumas pedras dele. E o cara me mostrou as joias e eu falei, meu Deus, e o cara não manda pra mim de presente as 4 pedras preciosas. Olha, agora sim, ó, ali dá pra ver. Cara... Você vê um quartzo rosa, né, que é a câmera pegando, um quartzo rosa, um citrino amarelo, um topázio azul, uma turquesa e uma ametista. Essas pedras para um ourives, ele falou, Marcos, são joias que são lapidações do século 17 e 18 e estavam incrustadas em uma joia. E até a gente descobriu que as 3 mais transparentes vinham de Minas Gerais, eram enviados a Portugal, lá eram lapidados, colocados em joias. Então isso é a prova que o tesouro está lá. E o sargento que encontrou essas pedras, essas joias, falou, se cavasse mais fundo, encontrava mais. E o Zumiro fala no roteiro de joias quebradas. Agora que a história vai começar a crescer de forma grande com esse livro novo, com a Marinha dando ok. Como hoje, digamos que o que protege essa parte é que a Ilha da Trindade é uma base da Marinha. É a base da Marinha, né? Daí, se fosse, digamos, uma Ilha do Mel, tava lascado. Ia ser imagina a corrida ao ouro, né? O pessoal tava cavando com a mão tava ali. Na Ilha do Mel, não. A galera ia chegar, buscar o ouro, fumar um e ia esquecer. O cara deixou em algum lugar. O que nós íamos fazer aqui mesmo? Sei lá, depois nós vemos. Vamos voltar.